O jatobá, a gente utiliza basicamente quase todas as partes da planta e é muito conhecido porque se faz a farinha do jatobá. Então, o jatobá, quando você pega ele na mão, você tem que fazer um pouco de força para conseguir tirar a casca dele. Ele é uma casca dura, mas ela é quebradiça. Então, por exemplo, com um martelinho, com de repente um martelo de cozinha mesmo, de madeira, você consegue partir a casca dele, ou simplesmente batendo ele um pouco na quina da mesa você consegue partir, tá? Com a mão forçando bastante você consegue. Então, essa casca dele ela é quebradiça. E por dentro dela, aonde você come aquela parte ali mesmo, né, direto do pé, ela é tipo uma farinha. Ela dá a farinha do jatobá. E para você ter a farinha do jatobá, é muito fácil de você fazer ela. Você tirou a casca do jatobá, aquela parte interna, você rala ela num ralador e você vai ter a farinha do jatobá. E aí você pode peneirar essa farinha para ela ficar mais fininha, é o ideal. Tem gente que peneira 2 vezes e isso pode ser utilizado para vários preparos. Para fazer chá, para você fazer até mesmo uso na culinária. Tem gente que faz pão usando a farinha do jatobá. Tem gente que faz bolacha, os cookies com o jatobá, né? Com a farinha do jatobá. O jatobá, tem gente que usa as folhas do jatobá, a casca do fruto, a casca do tronco e a seiva que sai do tronco do jatobá, tá? Ele sai tipo uma seiva que você pode utilizar ela também como um tratamento, certo? O jatobá, para alguns povos antigos, ele é conhecido como um fruto místico. Por quê? Porque ele também tem propriedades energéticas. E tem alguns povos que utilizam o jatobá antes de processos meditativos, porque eles conseguem tranquilizar o seu coração, tranquilizar a sua mente para um processo meditativo. Olha que interessante. A farinha do jatobá, ela pode ser utilizada para muitas coisas, porque ela tem uma carga nutricional muito grande. Ela tem propriedades maravilhosas. Mas o foco aqui não é falar somente da farinha do jatobá, certo? Mas das outras partes da planta, suas propriedades também. Primeira coisa, a casca do fruto do jatobá, ela atua basicamente reduzindo ou controlando também no controle da diarreia. Então, no caso, como é a casca de um fruto, qual é a forma de preparo do chá? Por decocção. Então, você faz o cozimento da casca do fruto, tá? Ou então você prepara a tintura com a casca do fruto. E olha só que legal. Você pegou o jatobá, você pode usar a casca do fruto e você pode fazer a farinha do jatobá, ou seja, você não desperdiça a planta, né? A casca do tronco da árvore do jatobá, ela também auxilia nos casos de gastrite, porque ela tem uma propriedade anti-inflamatória e a gastrite é um processo inflamatório. E também tem uma ação cicatrizante, podendo contribuir nos casos de úlceras estomacais e úlceras duodenais. Ainda, a casca do tronco do jatobá tem uma ação relaxante da nossa musculatura. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela está sofrendo com uma bronquite, uma asma, a gente utiliza geralmente plantas que também são relaxantes. Por conta da tosse, né? Por conta da condição que está a saúde respiratória da pessoa, a gente precisa dar uma relaxada na musculatura dela. Então, a casca do tronco do jatobá vai ter essa ação relaxante. E também por conta dele ser anti-inflamatório, ele vai ajudar no caso, por exemplo, de uma bronquite. Tem muitas tribos antigas, povos antigos, que utilizam ele como um antitussígeno. Mas algumas tradições utilizam a seiva que sai do tronco, aquele líquido que é extraído do tronco do jatobá, como um antitussígeno natural. O que é um antitussígeno? Gente, isso é uma planta que atua na redução da tosse, como o próprio nome já fala. Então imagina que você faz um composto de jatobá com gengibre para tosse, você tem um baita remédio natural aí na sua casa. Em algumas regiões do Brasil, mais especificamente lá na Mata Atlântica, né, se utiliza as folhas do jatobá também para o tratamento da bronquite. Então, o jatobá ele tem muitas dessas propriedades para o aparelho respiratório, para a saúde dos nossos pulmões, né? E isso é comprovado em pesquisas.
E além da seiva do tronco dele ajudar nos casos de tosse, como eu falei antes, né? Ela também tem uma ação antifúngica, ou seja, capaz de combater vários tipos de fungos, e também uma ação antibiótica, ou seja, a seiva do jatobá, do tronco do jatobá, tem uma ação antibiótica natural, capaz de combater vários tipos de bactérias no nosso organismo, tanto no uso interno quanto no uso externo, aplicado localmente àquela seiva, tá?